A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, segunda, 9 de julho de 2024, quero compartilhar um devocional, que para iniciarmos a semana sempre conectados com o Senhor. A palavra de hoje encontra-se na carta aos Gálatas, capítulo 6, parte B do versículo 7, que diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu costumo dizer que o princípio da semeadura, ela é universal. Ela alcança tanto as pessoas que não creem em Deus, como as pessoas que creem no Senhor. O que você está colhendo hoje? O que nós colhemos hoje é plantio, é a colheita de plantios passados. Muitas vezes não foram nem semeados por nós mesmos, mas por gerações anteriores, como nosso pai. Quando avaliamos a situação do mundo como um todo, ou talvez a nação brasileira, vemos que tudo que nós estamos no Brasil hoje é uma colheita do que plantamos no passado, de pessoas que colocamos como presidente, como prefeito, como governador. Como é importante nós pensarmos no que nós estamos plantando, pois é impossível nós plantarmos arroz e colhermos feijão. Tudo que nós colhemos é fruto das nossas ações. É por isso que tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, nós precisamos pensar a longo prazo. O que isso vai gerar na nossa vida. É impossível você talvez passar por um longo tempo não trabalhando, não se esforçando, não estudando e hoje está querendo uma posição que te traz um conforto mais do que você plantou. Isso é praticamente impossível. Nós precisamos olhar para o futuro e todas as nossas ações que nós fazemos hoje, nós sempre está com o olhar no que isso vai gerar para nós. Para isso, no futuro, não nos trazer decepção, pois é impossível colhermos bastante semeando pouco. A meditação de hoje diz assim: você tem o DNA do extraordinário plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Nós, conhecendo a palavra do Senhor e todos os seus ensinamentos, o Senhor, ele é muito claro, tanto nas suas ações, quanto nas suas atitudes e quanto como ele falou para nós através do Evangelho. É claramente todas as ações boas que Jesus nos ensina, se nós colocarmos em prática, isso nos levará para uma colheita boa e agradável. Agora, quando não agimos conforme a palavra do Senhor, quando trazemos principalmente o pecado para a nossa vida, através de ações corruptas, muitas vezes adúlteras, isso jamais trará coisas boas para nós. É impossível nós agirmos contrário à palavra do Senhor e esperar que a nossa colheita futura será boa. Precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para todas as nossas ações nos dias de hoje, para nos preocupar com o futuro e com o futuro das nossas gerações, pois muitas atitudes nossas podem trazer um reflexo ruim para a vida dos nossos filhos, que muitas vezes são vítimas das nossas ações. Nós precisamos olhar para Cristo e nos preocupar com a lei da semeadura, pois tudo que nós plantamos, nós colheremos. Se não for pelas nossas mãos, será pelas mãos das futuras gerações. E isso é algo que nós temos que nos preocupar, pois nós temos que ser zeloso com o povo de Deus e com a palavra do Senhor. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 82. O Salmo 82 também é um salmo de Asaf, da família de Asaf, onde que é um salmo que tem 8 versos maravilhosos, que diz assim: é Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos.
Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Essa meditação de Asaf, ela é uma meditação maravilhosa, pois ele sempre nos diz para nós focarmos nos oprimidos, nos necessitados. Sempre nós temos que pensar em trazer o melhor para as pessoas que mais precisam. Quantas pessoas oprimem os pobres? Quantas pessoas aproveitam do momento de necessidade do outro? Deus, ele não se agrada. Deus, ele sempre está com os olhos atentos nos mais fracos. Eu costumo dizer que se você é um cristão que age errado com outra pessoa, e você talvez é um ímpio, uma pessoa que nem crê em Deus, mas que você está sendo humilhado, oprimido por outra pessoa, saiba que Deus sempre vai estar a favor do que está sendo humilhado e oprimido, mesmo que essa pessoa não crê em Deus. Eu sempre costumo meditar nisso quando eu penso em Agar. Agar, ela foi uma serva egípcia, ela era escrava de Abraão e Sara. Sara, em determinado momento da sua vida, pois ela não tinha filhos e ela preocupado de não deixar nenhum herdeiro para Abraão, ele oferece a escrava Agar para Abraão concebê-la um filho através dela. Depois que isso aconteceu, quando Agar ficou grávida, Sara, claramente arrependida, pois Agar mudou a conduta dela para com ela, e ela expulsa Agar, uma mulher grávida, e expulsa ela, deixando ela ir sozinha para o deserto. Naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que um anjo fala com Agar, o anjo de Deus, o próprio Deus fala com Agar e pede para ela voltar para a casa de Sara e também lança sobre ela uma profecia, onde o filho dela chamaria Ismael e ele seria também multiplicador. Ele também seria herdeiro de Abraão e toda a sua linhagem permaneceria até os últimos dias. Claramente nós vemos o Senhor se levantar a favor de uma oprimida. Mesmo ela não conhecendo Deus, sendo criada na idolatria, era o Deus dos patrões dela. Naquele momento que ela foi subjugada, que ela foi oprimida, Deus levantou a seu favor. Mesmo Sara e Abraão sendo os escolhidos para ser o patriarca e a matriarca de Israel, Deus, ele se preocupa com os pobres e os oprimidos. Entre um crente, entre um cristão que promove algo contrário à palavra do Senhor e uma pessoa que talvez nem conhece a Cristo, sendo vítima disso, Deus, ele se levantará a favor dessas pessoas. Pois Deus, ele odeia a iniquidade, ele odeia a transgressão, ele odeia os opressores e os violentos. E os seus olhos estão sobre aqueles que são mais oprimidos e mais necessitados. Nós não podemos agir como deuses, nós não podemos achar que o fato de nós sermos cristãos, de nós sermos tementes ao Senhor, o Senhor sempre vai nos apoiar quando transgredimos a sua palavra. Os olhos do Senhor é justo. Deus, ele ama a justiça e a sua ira é perfeita. Ele jamais permitirá, ele jamais nos apoiará em momentos que nossas decisões causem dor e violência para os mais necessitados. Precisamos sempre nos vigiar, sempre ter temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a essência para uma vida digna, para o cristão ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Quando não tememos o Senhor, as nossas atitudes
podem transgredir todos os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. E Deus jamais nos apoiará. Davi também, quando caiu em adultério com Batseba, Deus ele se levantou contra Davi, onde o profeta Natã veio e falou tudo que Deus havia de falar para Davi. E Davi, no momento de arrependimento, pede perdão para Deus, e Deus o perdoa. Porém, as consequências da transgressão de Davi nunca saíram da casa dele. Nós precisamos ser temerosos ao Senhor, vigiar. Jesus ele mandava a todo momento nós vigiarmos as nossas ações, para nós não sofrermos consequências desagradáveis. Pois, como falado no início do devocional de hoje, a lei da semeadura é universal, a lei da semeadura é infalível. Que nós possamos ficar temerosos e atentos a todos os ensinamentos do Senhor e não nos desviar, não virar nem para a esquerda e nem para a direita, mas andar num caminho reto, num caminho justo que nos levará para a nossa salvação e vida eterna. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra possa abençoar o dia de vocês. Até amanhã.